Tem três coisas que normalmente acontecem com uma pessoa quando ela tá num estado muito nervoso e ela não percebe, e você me descreveu as três sem perceber, inclusive. Que é a primeira. Primeira coisa que a gente faz é fugir do lugar que a gente tá. O nervosismo bateu, você foge do lugar. Então você nunca entrava e vinha e sentava direto, você ia no banheiro. Por quê? Porque na sua cabeça estava tentando fugir do ambiente. Porque aquele ambiente era, querendo ou não, um estresse para você. Porque você queria muito se sair bem. Você não sabia se você ia se sair bem. Daí sua cabeça te faz o quê? Vai beber uma água, vai no banheiro, vai para outro canto. Que ela tá tentando fugir. Ela tá tentando te manter salvo, seguro. Só que como ela não conseguia te fazer sair correndo, pegar uma maratona e ir para outro lugar, só que acontece com muita gente, tá? Muita gente fica nervosa e some, sai, vai embora. Não consegue subir num palco e palestrar, não consegue ir terminar uma reunião, a pessoa pega as coisas dela e vai embora. Por quê? Porque ela deixou o momento luta ou fuga dominar ela. E aí ela preferiu fugir. Só que esse hábito de ir ao banheiro e beber uma água é uma tentativa de fuga. Só que o que acontece nesse meio do caminho? Você vai tentando se acalmar. Só que se fosse para escutar só isso, você fugiria. Esse é o primeiro passo que acontece. O segundo, normalmente, são os sintomas físicos. Você começa a sentir sintomas físicos reais. E por isso eu falo que a gente tem que olhar com cuidado e carinho pro nervosismo. Porque não é qualquer coisa. A mão sua, o coração acelera. Tem gente que falta o ar. A pessoa fica... A pessoa faltou ar. Você tava respirando bem há 5 minutos, faltou o ar. Tem gente que dói a barriga, que fica com crise de gastrite. Tem gente que dá diarreia. Cada pessoa lida de um jeito. Então, os sintomas físicos, eles começam a aparecer. E por isso que eu falo que a nossa mente, ela realmente é muito inteligente. Porque olha só que louco. Ela continua tentando fazer você fugir. Só que, como ela não conseguiu da primeira vez, ela vai tentar da segunda. A segunda é o quê? Eu vou fazer ele passar mal. Porque se ele passar mal, ele vai ter que tomar um remédio, ele vai ter que procurar um hospital. Então, eu vou conseguir tirar ele daqui agora. E aí, tem gente que passa mal, vomita, vai parar no banheiro. Cada um com o seu estresse. Ainda assim, você tá tentando. Pô, não vou desistir. Aí é o terceiro passo de uma coisa que você falou. O que a sua cabeça começa a fazer? Sabe que vai dar errado, né? Você sabe? Você sabe que não vai dar certo. Eu não tô entendendo que você tá querendo ainda ir lá, papito. Não, cara, vai dar tudo errado, vai ser horrível. As pessoas vão zombar de você. Olha que louco. São 3 estágios. Então, primeiro, o seu corpo tenta fazer você fugir. O segundo, você começa a sentir sintomas físicos, você passa mal real. E o terceiro, a sua cabeça tenta de todas as formas te colocar para baixo. De todas. E aqui cabe dizer, por isso que eu falo que a comunicação é importante num nível maior do que a gente imagina. Eu tenho muito cuidado até com os pensamentos que passam na minha cabeça. Por quê? Esses pensamentos, eles vêm porque normalmente a gente escuta eles. Pô, eu quero entrar na academia. Aí sua cabeça vai... Que entrar na academia o quê? De novo, você com essa história? Sabe que você não vai finalizar. Para com isso. Aí você escuta e não entra. Ai, vai lá falar com aquela pessoa, sua cabeça. Que falar com aquela pessoa o quê? Não faz isso não. Você sabe que você vai passar vergonha. Aí você escuta e para. Então a nossa mente, ela realmente é inteligente. Ela sabe que se pegar pesado com você, você não vai finalizar. Então antes de uma apresentação, muita gente fica realmente nesse nível bizarro. Só que a questão é qual? Você tem que mostrar para sua mente que você não vai morrer se você passar por aquele processo. E foi o que aconteceu com você. Você falou pra mim, nossa, passei por isso várias vezes. Foi desconfortável, não foi? Sim. É desconfortável passar por isso. A real é essa. Só que você fez isso tantas vezes que a sua mente vai falando. Não, fizemos uma, ok, tá bom. 2, não, peraí, eu ainda não tenho certeza se isso aqui tá bom. 3, acho que estou começando a me acostumar com isso. 4, somente vai falando. Ai, agora? Não, papito, a gente nem vai ficar nervoso não. Vai lá, senta lá, a gente já sabe que vai dar tudo certo. Você não vai morrer, tá tudo tranquilo. Pode sentar lá e fazer.
Só que talvez tenham outras situações que te causem mais estresse. Só que essa aqui não causa mais porque você se acostumou. Você se dessensibilizou. Para você isso não é mais um problema porque você está acostumado com isso. Quer dizer então, Micarla, que eu nunca mais vou ficar nervoso na minha vida? Não, é mentira. Eu falo que é uma completa mentira. Quem fala, você nunca mais vai ficar nervoso. Gente, eu fico nervosa? Tem coisa que pra mim é muito de boa, mas tem coisa que eu ainda sinto aquele frio no estômago. Ainda me sinto um pouco nervosa. Por quê? Porque eu gosto muito. Porque eu quero muito me sair bem. Então você se sente nervoso com o que é muito importante pra você. Se você não ligasse, você ia fazer de qualquer jeito. Entende? Mas é tão importante pra você que você se sente nervoso. Tenho certeza. Fala uma pessoa que você tem, assim, que você ainda não entrevistou e você tem muita vontade de entrevistar. Vixe. Sim, uma meta sua. Pior que eu nunca me coloquei uma meta dessa. Tá, então vamos colocar hoje essa meta aqui. Não, tem pessoas que sempre tiveram no meu radar desde que eu montei, desde que eu tive ideia, e são pessoas que não aceitaram até o momento, ou se aceitaram, deram perdido no... Vamos Fala falar assim, uma pessoa uma pessoa que tá, uma pessoa Não. sonho de consumo, uma pessoa alcançável. Ai, eu não gosto dessa palavra, uma pessoa alcançável. Sonho de consumo. Qualquer pessoa é alcançável. É que eu não tenho ídolos assim, então. Mas não precisa ser ídolo, é uma pessoa que você gostaria de bater um papo. Você gostaria de, assim, estar com ela sentada na mesma mesa e ouvir o que ela tem a dizer. Que difícil. Ninguém, cara. Porra. É que eu passei a deixar de ter ídolos há um bom tempo, eu sempre falei. Porque os ídolos te decepcionam também, né? Tu, às vezes, admira a pessoa, tu conhece a pessoa, tu se decepciona. E eu parei de admirar as pessoas tanto assim. Então eu não tenho aquela pessoa que eu digo, nossa, essa eu queria bater um papo da hora. Eu sei que um monte de gente que deve estar assistindo agora, deve estar falando assim, ih, que cara maluco. Já deve ter passado um filme na cabeça dela de qual pessoa ela escolheria, né? Mas eu acho que eu não sou essa pessoa que sonha com uma pessoa de estar aqui. Mas eu concordo com isso que você falou, sabe? De que a gente se decepciona, às vezes, com as pessoas. Eu me decepcionei com bastante gente quando eu entrei no digital, porque às vezes a gente acompanha realmente uma pessoa e quando a gente conhece pessoalmente, a pessoa é completamente diferente. Mas acho que ter essa noção de... É bom pra gente entender que a gente é imperfeito, o outro é imperfeito também, e também ter uma noção de que... ainda assim, dá pra aprender com a pessoa mesmo não concordando muito com ela, sabe? Uhum. Tipo assim, por exemplo, uma pessoa que eu gostaria muito ainda de atender, de mentorar, é a Boca Rosa. Eu gosto muito dela, do trabalho dela. Eu talvez me sentiria um pouco nervosa antes de atender ela. Por quê? Porque é algo importante pra mim. Então, o nervosismo, ele sempre vai estar ali com você porque você é um ser humano, você não é uma máquina. Entende? Então, às vezes, o nervosismo ele não vai vir só com alguém que você idolatra. Vai vir com alguém que você quer se sair um pouco melhor por ser alguém que você, quer bater um papo legal com a pessoa. Que é uma pessoa diferenciada, sabe? Então, não necessariamente precisa ser, alguém que eu admiro e etc. Eu fiquei pensando aqui os nomes, de repente alguém que eu gostaria de aprender, de repente bater um papo, aprender muito. Flávio Augusto, por exemplo. É uma pessoa que, seria uma honra receber aqui. Achei que tu ia falar Pablo Marçal, porra. Foi até lá no... no começo. O Pablo Marçal também, mas é que o Pablo Marçal já perdeu a oportunidade de estar aqui. No dia que ele veio pra Balneário, a gente arrumou esse estúdio num tempo recorde. Tava tudo bagunçado. A gente começou a agilizar pra ele vir aqui. Não, vai dar, daqui a 30 minutos estamos aí. Falei, meu Deus, o estúdio tá bagunçado e eles estão confirmando que daqui a 30... Uma coisa inesperada. 30 minutos estão aqui. Arrumamos um estúdio todo. Aí a gente esperou. Eu fui no banheiro várias vezes. Deve bater um nervosinho, eu fui no banheiro. E o ruim é quando tu tá com tempo curto e tu tá perdendo teu tempo no banheiro. Isso é o terrível. Daí tu fica mais nervoso ainda, tu fica mais ansioso, porque tu sabe que o tempo tá curto e tu tá perdendo teu tempo fazendo que... Enfim. Aí, não, a gente não vai porque acho que não vai dar tempo, muito trânsito, não sei o quê. Aí tem que ir pro teatro depois ali, né? Falei, perdeu a oportunidade.
Perdeu isso aí. Ele que não sabe o que ele Ele que não perdeu, sabe. inclusive. Aí Não vingou. não vingou nem a candidatura. Mas aí, por exemplo, talvez Flávio Augusto aqui, você voltasse a sentir isso. Entendeu? Sim. E aí, é normal, o nervosismo, ele tá ali intrínseco com a gente, porque nós somos seres humanos. E aí tem 3 coisas também que você pode fazer nesse tipo de situação para que você se sinta mais calmo quando você tá em situações assim que te trazem um estresse muito grande. Primeiro é respirar. Cara, a gente assim subestima o poder que a respiração tem na nossa vida. Respiração diafragmática, que é a respiração que você respira profundo, segura ela um pouquinho e depois solta. Essa respiração ela foi feita justamente para quê? Para o seu batimento cardíaco baixar. É uma coisa simples, está dentro de você. Melhor que remédio, melhor que calmante, melhor que muita coisa. E ela tá ali com você a todo momento. E não é, respirei uma vez, tô ótimo. Não é assim. Você vai respirar várias vezes, você vai se habituando. Outra coisa é permanecer no lugar e não fugir. Porque quando você sai, quando você foge, você fala pra sua cabeça: aqui é um lugar perigoso. Não volte aqui comigo. Porque se eu voltar aqui, eu vou passar mal. Entende? E uma terceira coisa é controlar seu pensamento, cara. Seu pensamento vai vir e você falar pra ele: ó, tá de boa. Hoje não, volta outro dia. Sabe um pensamento que me ajudou muito com isso? Foi, uma vez eu vi o Igor, o Monark, não sei qual dos dois estavam falando, a respeito do Flow podcast, de que muitas vezes chegavam os convidados lá e falavam: cara, não sei o que a gente vai conversar, tô nervoso. E chegava nervoso, eu não tenho nada pra falar, né? O que a gente pode conversar? Não tem nada. Aí ele só dizia assim: te acalma, cara, a gente fez isso várias vezes, então a gente sabe o que tá fazendo. E isso, uma vez eles falaram aleatoriamente em algum episódio, em algum lugar, mas eu gravei isso. Que toda vez que eu tô nervoso pra conversar com alguém, eu só lembro: te acalma, quantos episódios tu já fez e o papo fluiu? Conversou 2, 3, 4 horas com a pessoa. E mesmo tu não tendo assunto com ela, tu conversou várias horas. Então esse já é o pensamento que já bate em mim. Por exemplo, eu não sabia o que conversar contigo. Mas a gente tá aqui o quê? 2 horas e meia vai fazer? Não é, cara. 2 horas e meia? 2 horas? 2 horas de É conversa. porque a gente ainda ficou conversando um monte antes, né? Mas eu não tive aquele problema. Não fiquei assim, ó, ai meu Deus, eu não vou saber o que conversar com ela. Ah, vou repetir os assuntos que eu tive com o Giovanni. Vou, sei lá. Não fiquei pensando. Eu já mudei meus. Eu não fico mais pensando no que pode dar errado. Mas eu penso, não, já fiz isso algumas vezes e deu certo. Então é só vou sentar e conversar. Mas é exatamente isso. Quando você faz isso, você começa a se validar. E a gente, assim, subestima o poder que a nossa palavra tem com a gente mesmo. Sim. Às vezes a gente precisa escutar do outro pra gente se validar. Sendo que a validação, a confiança, ela tem que vir de você primeiro. Não tem que vir do outro. A validação não tem que vir de quem tá do lado de fora. Ela tem que vir de mim, de eu me sentir confiante. De sentar aqui e saber que eu vou fazer um bom papo, que vai ser um podcast legal. Por isso que eu gosto de falar, né? Que a comunicação, cara, pra mim tá longe de ser sobre uma palestra. Porque antes de eu te ensinar a palestrar, eu tenho que te ensinar a você falar com você mesma. A você a conversar com você mesmo. E a gente não faz isso, a gente não vê ninguém ensinando isso. Então olha quanta coisa passa na nossa cabeça ao longo do dia, quantas vezes a gente se coloca pra baixo durante o dia e a gente acha normal. Aí vem outra pessoa, coloca a gente pra baixo também, a gente acha normal também. Hoje eu avalio, antes eu bebia, por exemplo, pra ficar desinibido e comunicativo. E hoje eu avalio que eu não preciso mais da bebida, mas eu preciso estar descansado e sem estar ansioso por nada. Não é nem às vezes pela conversa, mas de repente pode ter ocorrido uma coisa anterior à conversa que me deixou nervoso, ansioso. Por exemplo, aqui no estúdio acontece às vezes tem uma gravação de um cliente e no horário seguinte tem outro cliente. Mas esse cliente anterior, ele ia estar atrasando a gravação do próximo, às vezes o próximo é ao vivo. Isso, por exemplo, é uma coisa que me deixa nervoso. Eu fico nervoso porque eu sei que o outro cliente não pode estar esperando e o anterior está desrespeitando o horário. Então, isso me gera um estresse, sabe? São coisas assim.
coisas que ou, por exemplo, se tivesse um ruído aqui, alguém batendo, um pum, 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 uma martelada. Isso é uma coisa que ia me estressar e botar o meu cortisol lá em cima. Então são coisas assim que me deixariam ansioso. Eu não tendo esse problema de estresse anterior ao horário, anterior à conversa, e estando descansado, eu acho que eu consigo ter um bom desempenho agora, né? Eu consigo ser mais produtivo na questão da conversa. Porque se eu não estiver descansado, por exemplo, estiver bocejando o tempo todo, isso torna uma conversa pesada, ela fica pesada. Então tem que estar descansado até para fluir ideias melhores, né? A gente consegue fluir, pensar melhor, raciocinar e buscar assuntos que às vezes se a gente tá cansado, a gente não consegue pensar muito rápido e tal. Exatamente. Por isso que eu falei aquela hora, a galera subestima o poder que a gente cuidar de coisas simples, como a nossa alimentação, se você vai beber um café ou não, se você é uma pessoa muito ansiosa ou não, como você se sente com pequenas coisas. Então, se eu sei que eu tenho uma apresentação muito importante e ver uma notícia ruim ou algo ruim antes de eu subir vai me desconcentrar. Então, eu vou ficar 30 minutos sem mexer no celular antes de subir. Então, são coisas simples que se a gente não vai percebendo, a gente não vai alterando e o preço que a gente paga depois por não ter prestado atenção nisso é muito pior. Porque a gente fica muito mais ansioso, muito mais nervoso. E a gente não consegue dar 100% do nosso desempenho. Me lembrando que são 10 horas da noite. Esse horário é o despertador pra ir dormir? Não, pra não precisa fazer... falar. Não! Pode ser remédio, né? Pode ser, não precisa. Não! É porque eu tenho os horários de alimentação. Porque antes a minha alimentação estava bem desregrada. E aí eu comecei a perceber que isso me deixava muito nervosa e irritada. Daí eu comecei a colocar alarmes nos horários de comer. Então eu tenho o horário de jantar, que eu já jantei, e tenho o horário de, se eu quiser e ainda estiver com fome, fazer uma ceia. Aí é o horário das 10, mas eu tô de boa.